Vou resolver o exercício 29 da prova SpaceX de 2019, modelo A. Nesse exercício, ele fala assim: no plano inclinado abaixo, um bloco homogêneo encontra-se sob a ação da força de intensidade F igual a 4 newtons, constante e paralelo ao plano. O bloco percorre a distância AB, que é igual a 1,6 metro, ao longo do plano, com velocidade constante, desprezando o atrito. Então a massa do bloco e o trabalho realizado pela força-peso quando o bloco se desloca do ponto A para o ponto B são respectivamente. E aí ele fala a gravidade igual a 10, dá o seno de 60 e o cosseno de 60. Então basicamente ele é um plano como esse aqui, ele tem uma força F externa e essa força F leva ele, faz ele subir do ponto A até o ponto B, percorrendo uma distância de 1,6 metros. Então a força F vale 4 newtons, o θ vale 60, ele quer saber a massa do bloco e o trabalho do peso. Então a primeira coisa que eu fiz foi um diagrama de forças. Em azul estão as forças que atuam no bloco e em vermelho é a decomposição do peso, certo? E aí, como ele está sempre com velocidade constante, isso significa que a força resultante tem que ser zero. Isso nos dá que essa força tem que cancelar com essa, então elas são iguais. O F é igual a Px e o Py é igual a normal. Aqui, ó, eu desenhei este triângulo aqui, certo? Esse é o ângulo de 60, que está aqui no bloco, né? E aí eu apliquei a função trigonométrica do seno. Seno de 60, seno cateto oposto, que é o Px, sobre hipotenusa, que é o P. O Px eu já sei que vale 4 newtons, o seno de 60 eu tenho, né, porque ele deu no exercício, então eu consigo descobrir quanto vale o meu P, o meu peso, que vai ser então, isolando ele, Px sobre o seno de 60. Fazendo aqui as continhas, a gente vai ter 8 raiz de 3 sobre 3. Como ele quer descobrir a massa, né? Essa foi a primeira coisa que ele perguntou, a massa do bloquinho. O peso é igual a mg, ele falou que o g neste exercício vale 10, o p então vai ser 8 raiz de 3 sobre 3, tudo isso dividido por 10, e a gente vai chegar em 4 raiz de 3 sobre 15. Essa daqui é a massa do bloquinho. Depois ele pede o trabalho do peso. E aí, novamente, a gente tem que, como a velocidade é constante, a gente não tem variação de energia cinética. E aí a gente sabe que o trabalho da força resultante vai ser igual sempre à variação da energia cinética. Se a velocidade é constante, não tem variação de energia cinética, então o trabalho resultante vale zero, né? Se é o trabalho resultante, eu tenho que somar o trabalho das forças separadamente. Então aqui eu coloquei o da força F, o da força normal e o da força peso. Poderia também você pegar esse da força peso e dividir ele em dois, que é o trabalho da força Px e da Py. Mas como eu estou interessado no trabalho da força peso, eu vou deixar esse mesmo. Então, como a normal ela é perpendicular ao plano, ela também é perpendicular ao deslocamento do bloco. Então, quando você fazer força vezes a distância vezes o cosseno, né, como aqui no caso a força é perpendicular ao deslocamento, o ângulo entre eles é de 90 e esse cara aqui é zero. Então, o trabalho da força normal é zero. Isso dá pra gente que o trabalho da força F é igual ao negativo do trabalho da força peso. Então, calculando o trabalho da força peso, vai ficar igual o negativo do trabalho da força F, que é força vezes o deslocamento vezes
o cosseno do ângulo entre o deslocamento e a força. Aqui, como o deslocamento é para cá e a força F também é para cá, o ângulo entre eles é de 0. Então, o cosseno de 0 é 1. Então, vai ficar menos 6,4 joules. Essa é o trabalho da força-peso. Então, a alternativa correta é a letra B. 4 raios de 3 sobre 15 kg e menos 6,4 joules.